Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, dia 11 de março, estou gravando esse vídeo, são 17 horas e 18 minutos. Eu redigi um pequeno texto para o meu Telegram, e eu gostaria de continuar aqui, nessa série de vídeos breves e curtos com os senhores, porque tem me ajudado muito, diante do quadro que eu me encontro, que vocês já sabem, não vou ficar aqui repetindo, já falei em vários vídeos, tá? Que eu quero ler aqui com os senhores e comentar. Mas antes de mais nada, porque eu sempre esqueço de divulgar as minhas próprias coisas do canal, não é? São poucas as coisas, mas mesmo assim eu esqueço. Peço a todos que, caso possam e caso queiram, que deixem doações ao canal através da chave Pix que está na descrição e no comentário fixado. Lembrando aí que quem doar qualquer valor ao canal receberá o meu livro A Confraria dos Malditos, que é um tratado de filosofia e teologia da história que está com 400 páginas em formato A4, tá bom? Então eu estou enviando o livro o mais rápido possível para quem está me enviando o comprovante e espero que quem já tenha iniciado a leitura que esteja gostando, tá bem? Então vamos lá para o tema do vídeo. É um texto que eu digitei há pouco, tá? Que eu estava aqui refletindo, fazendo algumas analogias com o texto do Gênesis, que, salvo engano, foi um texto que foi lido na missa mais recente, não é? E que diz o seguinte, né? Vamos lá. Depois do pecado, o Gênesis diz o seguinte: abriram-se os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Essa frase não descreve apenas um fato corporal. Ela descreve uma experiência espiritual. O homem percebe de repente a sua própria condição, a sua condição miserável, a sua condição de estar nu perante a realidade. Ou seja, nós podemos aqui tirar diversos insights filosóficos, existenciais a respeito desse assunto, porque quando nós utilizamos esse simbolismo, de estarmos nus, é o fato de que nós colocamos tantas expectativas, tantas crenças, não é? Neste mundo, nos prazeres deste mundo, no que este mundo oferece, e ele nos quebra, não é? Me fez lembrar de uma frase que eu não me recordo agora o autor, que dizia o seguinte, o mundo permite tudo, mas não perdoa nada. A igreja não permite nada, mas perdoa tudo. Isso me fez lembrar dessa frase. Desculpem-me aqui, eu não me recordo do autor. Se alguém se recordar, pode colocar aqui nos comentários, por gentileza. Então, quando a gente se vê nu, também me faz lembrar daquele trecho do livro do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, onde o homem, num estado onde ele se vê ali perdido, ele se agarra, às suas ideias, como se fossem uma tábua de salvação, não é? E a tábua de salvação do cristão, naturalmente, é o olhar, não somente o olhar empírico, mas o olhar atento à cruz, ao sacrifício. Continuando aqui. Antes da queda, Adão e Eva, não vou recortar, erros de gravação vão ficar. Antes da queda, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha, não porque ignorassem o corpo, mas porque tudo em sua alma estava ordenado. A inteligência conhecia a verdade, a vontade amava o bem, e os afetos obedeciam à razão. Havia harmonia interior. Por isso a nudez não era problema. A criatura estava revestida da graça de Deus. Tanto é que, não somente se nós pegarmos aí, a questão do Jardim do Éden, mas desde a Revolução Sexual, nós temos esse problema com a modéstia que de fato
né, fugindo das palhaçadas da indústria da modéstia, que hoje virou um verdadeiro jargão, uma verdadeira indústria. É de fato importante a modéstia, porque nós vivemos num mundo tão sexualizado após a revolução sexual, que um dos modos evidente, não é, de você evitar que você mesmo peque e que você leve o próximo a pecar é a modéstia, né? Principalmente ao vestir-se, mas não somente ao vestir-se, mas ao falar, né? Ao se comportar, né? No trato com o próximo. Isso também são propriedades, né, da própria modéstia. Isso é muito importante, não é isso? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Quando o pecado entra no mundo, essa ordem se rompe. A alma perde a graça, mas não completamente, né? Para que não caiamos aqui, né, na doutrina, ao meu ver, gnóstica, né, de Calvino e de Lutero, da depravação total do homem, não é? O homem continua existindo, continua pensando e desejando. Ou seja, se ele continua existindo, continua pensando e desejando, ele pensa em inteligir a realidade. E se há a possibilidade de se inteligir a realidade, ele não tem uma natureza completamente decaída, pois só pode ser inteligido aquilo que é bom. Não é isso? Então, essa frase seguinte já meio que dá aquele balanço forte no argumento da depravação total. Não é isso? Mas já não possui o que o sustentava interiormente, não é? É nesse momento que ele vê, né, a própria nudez. E eu coloco esse "vê" entre aspas, porque aí sim eu puxo um pouco para o lado empírico, né? Ele se vê realmente nu. Do ponto de vista filosófico, essa nudez é a experiência da própria insuficiência. O homem percebe que por si mesmo não se basta. Todas as coisas que antes pareciam suficientes mostram-se frágeis. O poder não satisfaz, o prazer não preenche, o conhecimento humano não resolve o drama mais profundo da existência, né? Isso nos faz lembrar, e muito, das reflexões que nós temos no livro do Eclesiástico, que aqui, não sei se os senhores notaram, né, pelo meu jeito, pela minha personalidade, é o meu livro preferido, né, das Sagradas Escrituras. Isso eu não posso negar, que sempre que eu preciso, eu preciso sempre retornar à leitura e às reflexões do livro do Eclesiástico, das vaidades, né? Tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do sol. A consciência da nudez é, portanto, a consciência de que o homem foi feito para algo maior do que o mundo pode oferecer. Ou seja, todas as nossas racionalizações, tudo que nós criamos, né? Que muitas vezes não há nada de mal em si. Ou seja, eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um bom emprego, eu quero fazer uma boa faculdade, eu quero ter, né, boas condições para a minha família. Isso não é nenhum pecado, né? Muito pelo contrário. Você quer cumprir os seus deveres de Estado e quer cumpri-los bem. O problema é quando você transforma essas coisas numa espécie de idolatria, né? Você começa a endeusar a criação. Você começa a endeusar as coisas do mundo. E isso culmina no estado do qual hoje eu estou, por exemplo, que é o estado de depressão. Tanto é que pessoas ricas são as que mais se suicidam, infelizmente. Por quê? Porque acabaram endeusando, né, a ilusão dos seus poderes, os seus poderes ilusórios. Acabaram caindo na lábia de Mamon. Então isso é um dos exemplos que nós podemos utilizar aqui. A consciência da nudez é, portanto, a consciência de que o homem foi feito para algo maior do que o mundo pode oferecer. A tradição tomista ensina que o ser humano possui um fim último, a visão beatífica, que é a visão de Deus, né?
contemplar a essência de Deus, a verdadeira felicidade. Isso significa ver a Deus tal como Ele é. Não apenas saber que Deus existe, ou mais tecnicamente falando, que Deus é o ser, tá? Mas contemplá-lo diretamente. É essa visão que completa a inteligência e sacia definitivamente a vontade. Quando o homem percebe, isso é importante, mais um comentário importante aqui, né? Saciar a vontade. Reparem que o depressivo, ou tímido, ou viciado, ele nunca está com a vontade saciada. O depressivo, por exemplo, viciado em remédio, quanto mais remédio ele toma, mais ele quer tomar. O viciado em pornografia, quanto mais ele consome, mais ele quer consumir. Tá? A vontade é insaciável. Isso vai alimentando a alma com os vícios. Os vícios que vão destruindo a sua inteligência até torná-lo burro, né? Porque você fica burro, cego e toma todas as decisões erradas. Isso é importante também comentar. Estou continuando aqui. Quando o homem percebe a própria nudez espiritual, ele começa a compreender que nenhuma realidade criada pode preencher esse vazio. As coisas criadas são boas, mas são limitadas. Elas podem ajudar na vida, mas não podem ser o destino final da alma. Por isso, no fundo da experiência humana, existe sempre uma inquietação. Não é apenas tristeza ou insatisfação psicológica, é algo mais profundo. A alma sabe que foi feita para Deus. Por isso que nada desse mundo dos três inimigos do homem, o mundo, o diabo e a carne, são capazes de satisfazer a vontade e a inteligência humana. Não é isto? Nesse sentido, a nudez do pecador pode tornar-se o começo de uma conversão verdadeira, quando o homem percebe que nada possui que possa salvá-lo. Ele começa a buscar aquilo que realmente importa. Enquanto a pessoa acredita que está vestida de riquezas, prestígio ou segurança, ela raramente procura Deus de modo sério. Mas quando percebe que tudo isso é insuficiente, algo muda. Ela entende que a única plenitude possível está fora de si mesma, que foi o que eu acabei de explicar aqui. Tá? A tradição espiritual sempre insistiu nisso. O caminho para Deus começa quando o homem aceita a própria pobreza interior, né? Que faz parte das bem-aventuranças, né? Do Sermão da Montanha de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? A nudez espiritual, então, deixa de ser apenas sinal de queda e passa a ser também um ponto de partida. Ela revela que a criatura não é o seu próprio fim. Ela foi feita para algo infinitamente maior. Quando essa verdade é compreendida, a vida começa a se ordenar de outra forma. O trabalho, as relações e as dificuldades continuam existindo e podem até aumentar. Tá? Podem até aumentar. Como é o meu caso aqui. Eu tô brincando aqui comigo mesmo, né, na minha vida pessoal, que vocês têm acompanhado um pouco aí do que eu tenho passado. Eu tô brincando aqui que eu vou começar a distribuir senha para a quantidade de problemas que estão aparecendo aqui. Toma uma senha para você, uma senha para você, porque tudo de uma vez. E parece que é uma coisa, né? Quando você tem essas reflexões e procura realmente as coisas de Nosso Senhor, aquilo que a igreja ensina, né? Quanto mais você procura, mais problemas acontecem, mais coisas acontecem, mais obstáculos acontecem. Mas sempre lembrando, né? Eu falei isso num vídeo passado, que perto do que eu tenho, né? Perto do que eu passo, quando eu olho para um mendigo na rua, né, e vejo ele, muitas vezes eu saio muito cedo para trabalhar, né? Então não raras vezes em dias chuvosos como esse, eu vejo um mendigo debaixo de uma ponte dormindo, né, com uma cama de papelão e aquela coberta velha, toda suja, cheia de lã. E muitas vezes a gente para no sinal vermelho, né? Esse mendigo, ele não tem um carro para poder se locomover. Ele não tem alimentação. Assim, a morada dele é a rua. Esse cara é maltratado, né? Muitas vezes xingado, né, pelas pessoas. Ele chega perto do carro das pessoas, as pessoas sobem o vidro do carro.
né? Ah, mas porque o cara quer dinheiro para comprar cachaça, porque o cara quer isso, porque o cara quer aquilo. Meu filho, uma das melhores coisas que você faz na sua vida é dar esmola, porque isso significa simbolicamente o desapego com esse mundo. É o desapego com esse mundo. Não interessa se ele vai sair dali e tomar uma cachaça. Não interessa. Isso simbolicamente representa o seu desapego com esse mundo. Né? O seu amor ao próximo. É um símbolo. Dar esmola. Né? Jejuar, orar e dar esmola é o mínimo que nós podemos fazer. Independentemente do estado psicológico em que a gente se encontra. Não é isso? Então vamos lá. O trabalho, as relações e as dificuldades continuam existindo, tal, já li. No fim das contas, a alma humana só encontra descanso quando se dirige para a visão beatífica. Tudo que existe nesse mundo pode ajudar no caminho, mas nada pode substituir esse destino. Ou seja, a bondade do mundo criado nos ajuda, mas ela não pode ser substituída por uma visão de idolatria das coisas do mundo, né? Porque quando você faz isso, e você faz isso, eu sei que você faz isso, não adianta não ser sincero com o Daniel, eu sei que você faz isso, por quê? Porque eu faço isso. Como já abri nesse canal, um dos meus maiores vícios é idolatrar, né, a minha inteligência, aquilo que eu sei, né? Ou seja, eu confundo muitas vezes a sabedoria e como praticar a sabedoria com a quantidade de informações. E eu me envaideço. Ou seja, eu tenho um grande problema com orgulho, soberba e vaidade. Porque eu já li muita coisa, porque parece que eu sei muita coisa, não sei o que, isso me envaidece. Mas o que é o Daniel perto disso aqui, ó? Isso aqui acaba com a minha vaidade. Quando eu rezo para minha mãezinha, Nossa Senhora, aqui eu vejo o quão pequeno, insignificante eu sou no ponto de vista como humano, mas o quanto eu sou nobre diante do amor de Deus. Mas quem me dá essa nobreza é Deus, não eu. Não é? É o que me sustenta, né? É o que tem me sustentado, é o que tem me feito sair da cama, né? Nesse estado que eu estou, né? E como eu falo para os senhores, reconhecer que os senhores também têm vários vícios. Reconhecer que os senhores são orgulhosos, são preguiçosos, são soberbos, né? Que são intemperantes. Esse é um grande passo que a gente faz. É vergonhoso? É doloroso? Muito. O processo de lapidação é doloroso, mas ele é extremamente necessário, não é? Então aqui eu continuo. Tá? Por isso, a consciência da própria nudez não é o fim da história do homem. Ela é o começo em que ele descobre que precisa voltar-se novamente para Deus, único bem capaz de preencher completamente a inteligência e a vontade, porque de Deus tudo deriva e tudo dele nós conhecemos por participação. E tudo que nós conhecemos de Deus é inteligível à nossa inteligência, como diziam os escolásticos, e apetecível à nossa vontade e ordena os nossos sentidos. O problema está em todo o caminho que nós temos para percorrer para que isto esteja sempre ordenado, que é o alcance da sabedoria e o descanso da alma em Deus, que os grandes santos conseguiram fazer, né? Os grandes santos da igreja conseguiram fazer, né? A muito custo, muitos ao custo da própria vida, através do martírio, né? Mas muitos, né, a muito custo através do que? Da purgação dos seus próprios pecados, como aconteceu com Santo Agostinho, como aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus sendo maltratada no convento, e tantos outros exemplos que nós podemos dar aqui da vida dos santos, não é? Mas que nós devemos segui-los como exemplos, né? E tê-los como norte de vida,
Mas esse reconhecimento, gente, essas reflexões que nós devemos fazer diante desses estados psicológicos em que nós nos encontramos, né? E que esses vídeos que eu estou fazendo possa ajudar os senhores, como de fato tenho recebido excelentes retornos, né, que tem realmente ajudado, isso possa fazer a diferença na vida de muitos, né? Porque eu mesmo, junto com vocês, estou passando por um momento dificílimo em que, se eu não pensar nessa clave do que eu escrevi hoje, se essa carapuça não me servir, eu estou devidamente lascado, certo? Então é isso, mais uma reflexão para hoje, mais um vídeo curto, tá? Curto não, né? 20 minutos, mas para os padrões do Daniel são vídeos curtos, né? Vocês que estão acostumados aí com lives de 2 horas, 2 horas e meia, 20 minutinhos não é nada. Tá bem? Então, queria deixar esse registro por hoje. Espero que tenha ajudado mais uma vez a quem precisava ouvir uma mensagem dessa. E para finalizar, novamente peço que, caso possam e caso queiram, deixem doações ao canal através da chave Pix que está na descrição deste vídeo. E quem enviar o comprovante do valor, de qualquer valor doado ao canal, entregarei, né, no mesmo momento o meu livro A Confraria dos Malditos em formato PDF. Tudo bem? Então fiquem com Deus, meus caros. Rezem bastante. Rezem por mim. Me coloquem aí no caderninho de vocês, Daniel Ferraz. Quem não puder doar não tem problema nenhum. Não se preocupem, não esquentem a cabeça. Mas coloquem meu nome aí, Daniel Ferraz. Rezem por mim, que as orações de vocês, não tenho dúvida, têm sido muito importantes para a resistência do momento dificílimo, gente, dificílimo, que eu tenho passado. Tudo bem? Meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.